Oséias, capítulo 2, versículo 21º e 22º, diz assim a Escritura Sagrada: naquele dia, eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra, a terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Meus irmãos, estamos aqui diante de um livro que é o profeta Oséias. O livro do profeta Oséias é o primeiro livro dos profetas menores, e é um livro pouco lido na Escritura. E vemos que o profeta Oséias é um profeta que profetizou em Samaria, no Reino do Norte, mais ou menos dos anos 760 a 722, quando aí houve a invasão do Reino do Norte, e o reino assírio tomou o Reino do Norte, e essa nação, ou seja, deixou de existir. Houve o seu fim através da tropa da Assíria. E aqui, meus irmãos, no contexto dessa passagem, vamos falar sobre essa profecia. Vemos a vergonha e a miséria de Israel. Por quê? Porque eles se esqueceram do Senhor, e por ter abandonado o Senhor, a Síria invadiu a sua terra, saqueou as suas cidades e apropriou-se das suas riquezas. Tudo aconteceu por causa da infidelidade do povo do Senhor. Acompanhe comigo Oséias capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim, numa outra versão: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo e o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo e o meu vinho, e arrebatarei a minha lã e o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Olha que forte esse texto, porque tudo aquilo que Deus havia dado a eles, eles usaram para Baal, eles ofereceram a Baal. E por isso, meus irmãos, eles são disciplinados. Aqui vemos no contexto a disciplina de Deus por causa da infidelidade de Israel, sofrendo o castigo por isso. Mas, meus irmãos, aqui também há uma promessa de restauração. Eles por certo erraram, mas Deus promete restaurá-los. Por isso que o texto começa com repreensão e termina com restauração. Podemos aprender aqui que aquele que disciplina é também o mesmo que cura, amém? Do mesmo modo, meus irmãos, que vemos a Ele fazer a ferida, Ele também fecha a ferida. É o nosso Deus que cuida. E de um modo repentino, Oséias passa da tragédia para a promessa. Vemos aqui no texto que no meio do julgamento, Deus se lembra da misericórdia e faz promessas de restauração. O povo foi infiel, mas Deus diz assim: vai chegar um dia em que eu vou restaurar vocês. Amém. Por isso que no capítulo 2, deixa sua Bíblia aberta, versículo 14, diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Numa outra versão, esse mesmo texto diz: apesar de tudo, decidi trazê-la para mim, eis que vou levá-la para o deserto, e lá, a sós, falarei ao seu coração. É interessante que o povo de Israel pecou, mas tem alguém que toma uma iniciativa, e essa iniciativa parte de quem? Parte de Deus, e não do homem. A iniciativa de restauração parte do ofendido e não do ofensor. Por amor, aqui vemos nesse texto que Deus deseja levar Israel novamente para a solidão do deserto, a fim de falar-lhe à mente e ao coração. Eu vejo nesse texto que o deserto serviria para restaurar o relacionamento de comunhão, de cumplicidade. Eu creio, meus irmãos, que Deus está precisando levar pessoas novamente
De igual forma ao deserto. Sabe por quê? Porque é lá que essas pessoas terão um conserto. E lá no deserto haverá restauração. Deus disse: olha, eu quero consertar vocês, mas eu vou lhe atrair para o deserto. O deserto, meus irmãos, muitas vezes é um lugar que Deus quer nos restaurar. Esse é o mesmo conceito que nós vemos em Jeremias capítulo 2, versículo 2, que diz assim: lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Era lá que Deus queria mostrar o seu favor, o seu amor. Então por isso, meus irmãos, que aqui vemos um Deus que deseja comunhão, um Deus que deseja relacionamento. Por isso que depois da disciplina Deus promete reconciliação. Deus promete ser obsequioso. Que palavra difícil, né? Obsequioso, o que isso quer dizer? A palavra obsequioso no dicionário é a característica de quem é prestativo, é a qualidade de quem é atencioso, é o atributo de quem usa de polidez, delicadeza, gentileza no trato com alguém. Por isso eu queria falar nessa noite sobre o Deus obsequioso. No hebraico, essa palavra tem um sentido de prestar atenção. No hebraico, essa palavra tem um sentido de responder graciosamente à necessidade do outro, fazendo algo em benefício deste. Obsequioso é a palavra que nós vemos, meus irmãos. Interessante, ainda aqui na raiz desta palavra hebraica, há uma outra palavra chamada refúgio. Aleluia. Em outras palavras, obsequioso pode se entender como um lugar onde o necessitado encontra refúgio. Amém? Esse é o Deus que nós temos, aonde podemos nos refugiar. Então por isso que quando o texto diz que naquele dia a Deus será obsequioso, Ele está dizendo que tratará seus filhos com carinho, com afeto, com segurança, com restauração. Deus irá restaurar os seus filhos no tempo certo. Nesta noite eu quero falar sobre esse Deus obsequioso. E quais são as amostras desse Deus que responde com graça a seus filhos quando esses estão longe dele e ele traz de volta. Amém. Eu queria novamente me atentar para os versículos que nós lemos. Versículo 21, nós vemos o que Deus faz. E Ele mesmo diz que naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus e estes à terra. Então, meus irmãos, a primeira amostra de um Deus obsequioso, que responde com graça aos seus filhos, é que Ele envia a chuva sobre a terra. Numa outra versão, esse mesmo texto, capítulo 2, versículo 21, diz assim: naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus que pedem as nuvens para derramarem água sobre a terra, em resposta aos pedidos desesperados de chuva. Amém? A chuva, meus irmãos, todos nós sabemos que é algo muito importante para a terra. Quantos podem louvar a Deus que neste sábado caiu uma água aqui em Brasília? Não foi gostoso? Amém? Isso é chuva, meus irmãos, como ela é importante. A chuva é importante para o meio ambiente, pois ela rega a terra e faz o que nenhum homem pode fazer, apesar de toda a sua tecnologia. Não é verdade? A chuva produz o crescimento de uma floresta, sem necessitar do cuidado de ninguém. É a chuva que faz isso. A chuva promove a limpeza do ar, fazendo assentar a poeira e outras impurezas invisíveis que até mesmo prejudicam o homem. Quem pôde observar essa semana que passou, né, o clima assim meio nublado, com essa chuva ficou melhor? Isso tudo é chuva, meus irmãos. Sem a chuva o ar fica carregado. A chuva ainda é extremamente importante para a energia elétrica, pois toda a produção de energia depende dela. A falta de a chuva gera apagão, falta de energia, e tem muita gente preocupada aí que está faltando chover, e em alguns lugares aí vai ter um apagão,
vai faltar energia, não é assim? Logo, meus irmãos, os benefícios físicos da chuva são variados, mas eu também queria dizer que os benefícios espirituais são enormes. Amém? A Bíblia, ela mostra o sinal do favor de Deus para com o seu povo, também falando sobre a chuva. Por exemplo, Salmo 68, versículo 9 diz: copiosa chuva derramaste para a sua herança. A palavra aqui derramar tem um sentido de, no original, no hebraico, de sacudir uma árvore, mas aqui é como sacudisse as nuvens para prover o necessário para o homem. Por isso que diz: copiosa chuva derramaste para a sua herança. Agora, se você for em Salmo capítulo 68, versículo 9, o texto está falando sobre o maná do deserto que alimentava diariamente de 2 a 3 milhões de pessoas. Agora imagine, todo dia, era como se Deus sacudisse as nuvens e caía maná do céu. Estou aqui falando hipoteticamente, para alimentar quantas pessoas? Quase 3 milhões de pessoas. Meus irmãos, como é que seria isso? Só para você ter uma ideia, segundo a última projeção do IBGE, abril de 2021, Brasília tem 3 milhões de habitantes, perdendo apenas para São Paulo 12,2 e Rio de Janeiro 6,7. Agora, imaginem cair do céu de Brasília maná. Como é que seria isso? Para atender 3 milhões de pessoas dessa cidade. Essa chuva que Deus promete, meus irmãos. Aqui a promessa que Deus enviaria, aleluia, chuva para o seu povo. Meus irmãos, como a chuva é boa para a igreja do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, chegamos na igreja, chegamos num culto árido. Quem já chegou assim, eu preciso de uma palavra hoje, e às vezes até mesmo respingos da graça de Deus, a gente já sai assim, opa, graças a Deus eu levei um frescor do Senhor aqui, é tão gostoso, não é? Agora o que Ele promete, meus irmãos, não é somente respingos, Ele promete chuva que venha nos encharcar da sua graça. Quando a chuva for derramada abundantemente sobre a igreja, aí sim ela receberá todos os seus benefícios. Haverá, meus irmãos, a retirada de impurezas, que são partículas invisíveis que ficam no ar, ou seja, a gente não sabe o que está acontecendo, mas quando a chuva acontecer, haverá uma verdadeira limpeza, haverá santificação no meio da igreja. Amém? Quantos querem sair daqui encharcados com a graça do Senhor? E meu irmão, não pega o guarda-chuva não, fique debaixo da água mesmo, vai ser uma bênção para você, vai ser graça do Senhor para a sua vida. Isso é importante, meus irmãos. Um povo que havia se afastado dele, fora infiel, Deus promete: olha, eu vou chamar vocês, e eu vou derramar chuvas na sua vida. Amém? É um banho maravilhoso de sua maravilhosa graça, do Deus obsequioso, o Deus obsequioso. Amém? Quais são as bênçãos desse Deus nesse texto que nós lemos? Em primeiro lugar, a chuva. Em segundo lugar, meus irmãos, a produção do trigo. Ele diz ainda, meus irmãos, nesses versículos, no versículo 22, fala também a terra obsequiosa ao trigo. Ele também diz sobre a produção do trigo. O trigo, meus irmãos, é a segunda produção de cereais maior no mundo. Em primeiro lugar está o milho. O milho é 36% e o trigo 26% em todo o mundo. O primeiro produtor é a China, depois a Índia. Em 21º lugar na produção de trigo está o Brasil. E o trigo é importante por quê? Porque ele é fonte de carboidratos, proteínas, ferro. É um dos principais fornecedores de energia para o corpo humano no dia a dia, e é importante. Com o trigo se faz a farinha, o bolo, o pão. Isso daí é tão importante para o dia a dia. Isso é o quê? É o trigo. Mas é interessante, meus irmãos, que na Bíblia, a primeira ocorrência desta palavra está na bênção de Isaac para seu filho Jacó. Gênesis capítulo 27, versículo 28, conta essa história. Quando Isaac, ele vai abençoar Jacó, pensando que era Esaú,
Quem conhece o contexto da passagem, Isaac já não enxergava, e aí houve lá eles aprontaram com o pai Isaac, e aí foi Jacó receber a bênção. E qual foi a bênção? E a bênção de Isaac para Jacó foi: Deus te dê do orvalho do céu. Olha que bênção! E da exuberância da terra, e ainda mais, e da fartura de trigo e de mosto. Foi a bênção que proferiu para ele. Logo depois chega Esaú da caça, trazendo alimento para o seu pai e requerendo a bênção, pensando ainda que tinha direito à primogenitura. E nessa hora Isaac responde, sem saber o que estava acontecendo, diz: olha, meu filho, eu já dei a bênção para Jacó, eu já o abençoei com trigo, não tem como te abençoar com trigo, meu filho. Quem conhece a história sabe que Esaú, desconsolado, ele chora. E, meus irmãos, esse é um dos textos mais tristes que eu vejo na Escritura. Eu vejo aquele moço chorando diante do seu pai: pai, não tem nenhuma bênção para mim, pai. Não tem nada que o Senhor possa ainda ministrar para a minha vida, pai. Por favor, dá-me uma bênção. Isaac respondeu, Gênesis capítulo 27, versículo 39, filho, longe dos lugares férteis que produzam trigo será a tua habitação, e sem o orvalho que cai do alto. Ai, meus irmãos, como foi dura essa palavra. A palavra disse que ele realmente ia ficar em lugares difíceis. E a história bíblica diz que Esaú e seus descendentes, os edomitas, foram habitar nas montanhas. Gênesis capítulo 36, versículo 8. Longe do orvalho do céu e dos lugares férteis que produzem trigo. Nós conhecemos a história. Era o trigo que era importante e ele não pôde adquirir essa bênção. Quando voltamos sobre o texto que nós lemos, meus irmãos, semelhante a Esaú, Israel havia desprezado a bênção de Deus. Oséias capítulo 2, versículo 8 diz assim: ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, e eles usaram esse trigo para Baal. Aqui vemos, meus irmãos, que Esaú perdeu o direito de primogenitura em Israel, as dádivas de Deus, como o trigo. Triste isso, não é? Mas Deus é misericordioso. Ele promete restauração. Ele diz: olha, eu vou restaurar você, Israel. Amém? Ele vai restaurar, meus irmãos. E quando nós vamos para a Bíblia, é interessante notar que na Bíblia Jesus também é comparado com o trigo. João capítulo 12, versículo 24, Jesus falando da sua morte e ressurreição, disse: em verdade, vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá o quê? Muito fruto. E sabemos, meus irmãos, que ele produziu muitos frutos. Amém? E os frutos estão aqui hoje, nesta noite. Aleluia! E a esses frutos, a palavra de Deus promete buscar os seus frutos. Ele mesmo disse que iria buscar. Ele iria buscar a sua igreja no tempo certo. Tanto é que em Mateus capítulo 3, versículo 12, Deus revela dizendo assim: a sua pá limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo, aleluia, eu estou junto, você também? No celeiro, mas queimará a palha em fogo. Meus irmãos, há uma promessa de Deus. Amém? Promessa de recolher os seus. Agora, veja comigo, acompanhe comigo. Interessante que só Jesus pode fazer isso. Por quê? Porque a pá está nas suas mãos. Não do líder, não do pastor, não do amigo, não dos pais. Quem vai recolher é Ele, meus irmãos. Por isso que Jesus dá uma lição para os seus discípulos que queriam arrancar o joio que fora plantado pelo inimigo junto com o trigo. Se lembra dessa passagem? E aí eles falaram assim: olha, vamos resolver essa situação. Plantamos trigo aqui e vieram os homens, o inimigo plantou joio no meio, então vamos arrancar, vamos resolver essa situação. E o que Jesus disse? Mateus capítulo 13, versículo 29, não. Jesus deu
Severo não. E ele diz: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo, aleluia, eu quero ouvir isso, recolhei-o no meu celeiro. Amém? Quantos querem ser recolhidos num celeiro de Deus? Essa é a bênção, meu irmão. Essa é a bênção que nós vemos a respeito do trigo. Agora eu pergunto a você: quem você é? Você é joio ou você é trigo? Aí você olha para o lado: olha, estou vendo aqui quem é joio e quem é trigo. Não. Jesus não pede para você olhar para o lado, para fora de você, mas Jesus pede para você olhar para dentro. Sabe por quê, meu irmão? Porque todas as vezes que você pensar que alguma coisa, leia um versículo da Escritura, se você quiser, abra aí, se você puder, abra aí e marque esse versículo, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz assim, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Meu irmão, minha irmã, quando você pensa que está com a bola toda, abra a palavra de Deus e leia esse texto. Examine, meu irmão, examine a sua vida, examine você mesmo, marca esse versículo, porque eu creio, meus irmãos, que vivemos neste tempo, que precisamos sempre examinar a nós mesmos. Amém? Aqui, meus irmãos, quando vamos para o livro de Oséias, Deus promete fazer crescer o trigo. Ele é o nosso alimento. Deus é um Deus obsequioso. Amém? E o que esse Deus faz? Em primeiro lugar, chuva sobre a terra. Em segundo lugar, produção do trigo. Em terceiro lugar, meus irmãos, ainda o texto fala sobre a restauração do vinho. Se você olhar, ainda fala que esse Deus obsequioso, meus irmãos, Ele faz do trigo e ao vinho também. Quando nós falamos sobre o vinho, não podemos deixar de falar da uva como fruto da videira. E essa é uma das frutas mais antigas da história da alimentação humana. Agora, é interessante um registro histórico de uma parreira que ela foi plantada na Eslovênia. Eslovênia é um país do sudeste da Europa, que ela existe há mais de 500 anos, você sabia disso? É muito interessante esse dado, e ela dá frutos há mais de 500 anos, ela é conhecida como a mais velha parreira do mundo, sobrevivendo a muitas gerações. Diz a história que ela sobreviveu às guerras de Napoleão, que foi entre 1803 a 1815, naquele território. Ela sobreviveu, meus irmãos, à história das tropas nazistas. Podemos ver isso em 1939 a 1945, sobreviveu naquele território. Agora imagine uma parreira sobrevivendo a tudo isso, a muitas guerras. Apesar de todas as guerras, ainda diz que hoje as suas folhas são verdes e bonitas, e ela ainda dá fruto. Que interessante isso, meus irmãos. Agora, olha aqui para mim, e eu olho para mim também. Quantas guerras você já enfrentou? Pastor, eu estou em guerra, eu estou em luta. Quantas vezes nós falamos assim, né? E a pergunta é: como estão as tuas folhas? E ainda pergunto mais: você ainda dá frutos? Meus irmãos, precisamos pensar sobre como nós estamos na nossa vida espiritual. A verdade é, quando se perde a saúde e a alegria, a vida parece perder o sentido, e as lutas fazem que muitas vezes nós venhamos perder a alegria. Quantos já passaram por esse processo? A saúde, a alegria, o sentido da vida, e aí a pessoa começa a viver uma vida desequilibrada. Já viu gente assim? Totalmente fora de si. Quando olhamos, meus irmãos,
para a Escritura, uvas simbolizam saúde e alegria como fruto do Espírito. E há uma promessa desse Deus favorável ao homem, gracioso para com Israel. Oséias capítulo 2, versículo 15. Meus irmãos, é interessante isso. Ele diz assim: eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor. Sabe o quê? Numa porta de esperança. Aleluia. Olha quantas bênçãos há nesse texto, meus irmãos. Deus promete restaurar a alegria de Israel por meio das suas vinhas. Amém? Para confirmar, meus irmãos, o que ele fará, ele cita o vale de Acor como sendo o quê? Uma porta de esperança. Sabe o que significa Acor? No hebraico, Acor significa inquietação. No hebraico, essa palavra inquietação tem a ver com Acor. Por isso que aqui nós vemos que o lugar de inquietação, ele transforma em quê? Em uma porta de esperança. Aleluia. Só Deus que pode fazer isso, meus irmãos. Agora, o que vale de Acor é esse? Quando nós olhamos para a Escritura, o vale de Acor foi o lugar onde todo Israel foi derrotado por Ai. Se lembra a segunda guerra que o povo de Deus enfrentou quando entrou na terra prometida? Primeiro foi Jericó e depois foi Ai. E lá em Ai eles foram derrotados por causa do pecado. Pecado de quem? De Acã. Vamos lembrar da Escritura, meus irmãos. Todo Israel, com essa derrota, ficou inquieto. Meu Deus, nós enfrentamos Jericó, as muralhas caíram, Deus foi conosco. Tanto é que agora vamos enfrentar Ai, vai ser fácil, não precisa ir todo o exército. Quem conhece a história bíblica sabe como é que foi. Mas ao enfrentar, eles perderam a batalha. Neste momento, se você quiser ver lá em Josué capítulo 7, versículo 24 a 26, Deus indica onde estava o erro, e o erro estava na tenda de Acã. E imediatamente Acã e toda a sua família foi apedrejada por causa do seu erro, por causa do seu pecado. E neste momento, Deus transforma o cenário de desespero, de inquietação, agora em lugar de quê? Esperança. Deus está conosco. Vamos continuar batalhando, meus irmãos. Por isso que o vale de Acor, vale da inquietação, Deus transforma em porta de esperança. Ele restaurou a alegria da intimidade. E foi isso, meus irmãos, que o salmista, ele disse no Salmo 122, restaurado pelo Senhor, ele diz: alegrei-me quando me disseram, o quê? Vamos à casa do Senhor. Eu queria ler esse mesmo salmo numa outra versão que diz assim: quando eles me disseram, vamos à casa do Eterno, meu coração pulou de alegria, e agora aqui estamos, ó Jerusalém, do lado de dentro dos teus muros. Salmo 122, versículo 1 e versículo 2, meus irmãos, é como ele sentia essa alegria de estar dentro dos muros de Jerusalém, porque disse: vamos à casa do Senhor. Como é que está a sua alegria? Como é que está a sua vida? Será que há inquietação no seu coração aí? Inquieto, não consegue parar? Deus quer, meus irmãos, que você passe no vale de Acor, na porta da esperança. Amém? Ele está aqui neste lugar, e há promessas do Deus obsequioso. E ainda, meus irmãos, nós vemos então quais são as bênçãos desse Deus: chuva sobre a terra, produção do trigo, restauração do vinho. Mas ainda, meus irmãos, há a reparação do azeite. Nesse texto, você acompanhar comigo, meus irmãos, ele fala ainda do óleo. Historiadores dizem que 3.000 anos antes de Cristo, o azeite já era cultivado. E quem conhece azeite tem muitos benefícios. O azeite de oliva, ele serve para muitas coisas. Quem conhece, ele sabe, ele serve para reduzir o colesterol, reduzir o risco de infarto, AVC. Isso é interessante. Ele é importante para reduzir a formação de radicais livres
que são responsáveis pelo envelhecimento, amém? E tantas outras coisas. Nós não queremos aqui falar de tudo aquilo que é importante. Os benefícios físicos são grandes, mas novamente eu digo, meus irmãos, que os benefícios espirituais são muito superiores, amém? Na Escritura, meus irmãos, o azeite representa a presença do Espírito Santo na vida do cristão, e como isso é importante. Sabe por quê? Este item é tão importante que supera as outras bênçãos espirituais que nós vemos nesse texto. Por exemplo, não adianta ter o trigo, a palavra de Deus, sem o azeite, sem o Espírito Santo agindo. Porque a pessoa pode conhecer a Escritura, se a Escritura não entrar dentro dele, não fazer diferença dentro dele, do que adianta falar? É preciso, meu irmão, que você esteja encharcado do Espírito Santo, para que o Espírito Santo fale por meio de sua palavra, você sendo porta-voz dela. É necessário o azeite, é necessário a unção do Espírito Santo, amém? Eu me lembro que um seminarista, existe uma pregação, pecadores nas mãos de um Deus irado. Quem já ouviu falar desse sermão? Esse sermão foi pregado, e a história diz que quando esse sermão foi pregado, ele foi lido, totalmente lido. As pessoas sentiram a presença de Deus tão grande no ambiente, que as pessoas seguravam nas pilastras, com medo de morrer. Tamanha presença do Espírito Santo gerando essa reverência, esse temor diante do Senhor. Vale a pena conferir esse sermão. Mas um seminarista acabou o seminário e disse, e tinha que fazer o seu sermão de prova, e ele diz: eu vou pegar esse sermão, eu vou pregar ele. Muito contente, ele pegou o sermão, decorou o sermão. Ele chegou no dia, pregou. Sabe o que aconteceu com a igreja? Dormiu. Sem unção, meu irmão. É o mesmo sermão, mas é porque faltava a unção. É o Espírito Santo quem faz, meu irmão. Eu fico tão contente quando o Espírito Santo começa a agir na igreja, e você sabe que não é você, é Ele quem está fazendo, amém? É Ele quem está agindo. É isso que é importante, meus irmãos. Quantas vezes o louvor pode cantar, mas de repente as pessoas que estão cantando, eles não sabem o que está acontecendo, é o Espírito Santo que está contando, amém? Eu me lembro algumas vezes nessa igreja aqui, que alguém estava tocando teclado, e na hora do louvor ele parou de tocar o teclado, e ele ficou assim, sem saber o que fazer, e começou a chorar. Meu irmão, esse quebrantamento quem dá é o Espírito Santo, é a unção da graça de Deus. Por isso, meus irmãos, que é importante o Espírito Santo. Quando a pessoa tem a palavra, mas não tem um azeite, não tem o Espírito Santo, é como um motor sem óleo. O motor está muito preparado ali, está bonzinho, mas se não tiver óleo, ele não dá certo, não é isso, Marquinhos? Marquinhos entende muito bem de motor de carro. É assim, meus irmãos, que precisamos. Por exemplo, vemos isso, meus irmãos, não adianta ter o vinho, simbolizado como alegria, sem o azeite como fruto do Espírito. Sabe, uma pessoa que você vê aquela pessoa e ela fica rindo o tempo todo, ela sorri para tudo quanto é lugar, mas chega dentro de casa ela vai chorar, porque é somente máscara, não é alegria verdadeira. A alegria verdadeira somente é produzido com a unção do Espírito Santo, amém? Essa graça, por isso que a palavra Shalom Adonai, é uma palavra que, meus irmãos, não é isenção de guerra, mas no meio da guerra, aquela pessoa tem paz, porque tem a graça do Senhor. Por isso que o azeite é importante, meus irmãos, como fruto do Espírito. Aquele que busca alegria sem a presença do Espírito é como correr atrás do vento. Tenta correr atrás do vento, não tem como. Por isso, meus irmãos, somente o Espírito Santo faz a palavra ter sentido e gerar a verdadeira alegria no coração. Então, me recordo uma vez lendo a palavra do Senhor, e uma vez o versículo saltou
olhos e de repente parece que aquilo ali cresceu e você olhou, meu Deus, e me alegrei. Quantos já aconteceram isso aqui? É a presença do Espírito Santo, não é gostoso isso? Como é bom, meus irmãos, quando nós estamos lendo e de repente aquilo solta os nossos olhos e a gente começa a louvar ao Senhor. Por isso que é importante. E a Escritura diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, em todo o tempo estejam alvos as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Numa outra versão diz, esteja sempre vestido com roupas brancas e nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo santo. Amém. Unção, meu irmão. Você não pode levantar sem unção, você não pode trabalhar sem unção, você não pode dirigir sem unção. Você precisa da unção do Espírito Santo para que você tenha vida e vida em abundância. É disso que precisamos em todo tempo. Meus irmãos, vimos aqui as bênçãos de Deus: chuva sobre a terra, produção do trigo, restauração do vinho, reparação do azeite. Esses versículos indicam que Deus transforma a maldição em bênção por sua maravilhosa graça. Se você inverter os versículos 21 e 22, Jezreel pede trigo, vinho e óleo à terra, a terra pede chuva ao céu, o céu pede permissão a Deus, e Deus vem com um sim a todas as súplicas. Amém? É isso que nós vemos. Deus muda a sorte dos filhos de Israel quando se voltam para Ele. E aqui, meus irmãos, há uma palavra interessante, um nome chamado Jezreel, e este não será mais disperso, mas será semeado na terra. Sabe o que significa Jezreel no hebraico? No hebraico significa Deus semeia, Deus semeou, aquele que semeia, louvado seja o Senhor. E a promessa de Deus naquela restauração seria, no versículo 23, a parte A, semearei Israel para mim na terra. Amém. Deus vai semear novamente. Isso quer dizer que toda maldição será não apenas desviada, mas transformadas. Por isso que Oséias capítulo 2, versículo 23, a parte B diz assim: terei misericórdia de quem denominei desfavorecido, ou seja, não amada, e afirmarei aquele chamado, tu és meu povo, e ele responderá, sim, Elohim, tu és o meu Deus. Aleluia. Diga isso, sim, Elohim, tu és o meu Deus. Tem coragem de falar isso? Sim, Elohim, tu és o meu Deus. Meu irmão, isso aqui é o processo de restauração. Diga, eu sou do Senhor, tu és o meu Deus. Meus irmãos, essas palavras carregam infinitas bênçãos de uma grande responsabilidade, exclusividade de um Deus que é um Deus obsequioso que está neste lugar. É tempo de restauração, é tempo de mudança.